Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma palestra do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Esperamos que vocês possam retirar dessa palestra o proveito para as lições de cada um, para o consolo de cada um, e que Deus permita que vocês todos obtenham o conhecimento necessário em cada lição que a gente traz do Evangelho de Jesus, para o aprimoramento de cada um. Antes da gente começar, eu queria pedir a vocês que acessassem as nossas redes sociais e de lá vocês pudessem se inscrever nessas redes sociais para que a gente cada vez mais possa atingir o maior número de pessoas que necessitam de consolação, que necessitam desse aprimoramento, desse conhecimento do Espiritismo e do Evangelho de Jesus, que nós enviamos a todos através de nossas plataformas. Então, eu peço que vocês se inscrevam lá para que a gente possa divulgar cada vez mais, divulguem para os seus amigos, para as pessoas que vocês conhecem, que sabem que também têm necessidades nessa nosso mundo de expiação e que elas possam receber todos os ensinamentos de acordo com aquilo que a gente está buscando, né? E antes de começarmos, então, eu gostaria de fazer uma prece de abertura. Vamos elevando os nossos pensamentos até o nosso Pai Todo-Poderoso, a nossa Mãe Maria Santíssima, todos os mentores da nossa casa de Frei Anselmo, rogando a eles que abençoe a todos os presentes nesta palestra, com as suas bênçãos, e que essas bênçãos também cheguem até os lares e a todas as pessoas que estejam presentes de coração. Pedimos também que amplie todas essas bênçãos para o nosso país, para o mundo, para todas as pessoas, para as pessoas que estão nos umbrais, nos hospitais, para os velhos que ainda não têm o acompanhamento devido, as crianças, que elas todas recebam essas bênçãos, sejam protegidas e que Jesus esteja presente no coração de cada um deles. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um livro de Jesus aqui que traz toda a temática das nossas palestras, né? E hoje, especificamente, nós estamos na lição número 19 do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi escrito e foi psicografado por Chico Xavier e que traz nessa lição o nome de Na Propaganda. E aqui vamos fazer a citação de um versículo de Lucas, que é o 17:23. Dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem os sigais. Então, as exortações do mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. E o que a gente quer dizer com isso? Que não basta que eu, nessa palestra, chegue para você e diga, olha, você precisa se modificar, você precisa mudar seus modos, você precisa se alterar, precisa trabalhar mais pelo bem. E como se isso fosse modificar cada um de vocês. E não é assim que funciona. A gente sabe que para que haja uma modificação, cada um tem que buscar dentro de si, né, os motivos pelos quais a gente quer mudar, né? Tantas expressões já foram requisitadas por Cristo para falar dos seus desmandos intelectuais e tudo mais, né? E hoje, para que a gente possa trazer essa luz do Consolador, para que todos possam meditar, até no significado desse versículo de Lucas, é importante a gente
perceber que a gente tem que mostrar a exemplificação de tudo aquilo que Jesus nos deixou, né? A propaganda tem que ser exatamente o quê? Na forma como ele exemplificou a sua vivência entre nós. De nada vai adiantar a gente ficar percorrendo tempos para percorrer as diversas igrejas, mudar nossas crenças religiosas, sem que a gente faça a modificação do nosso caminho, né? Porque se a gente não faz a modificação do nosso caminho, toda perturbação que hoje se faz presente na vida de quem ainda não se modificou para o bem, não conseguiu entender a temática das lições de Jesus, vai continuar. Muitos vão continuar tendo essas perturbações, muitos vão sem tentar entender por que tudo isso acontece em suas vidas. E, na verdade, a gente sabe que esses acontecimentos têm tudo a ver com a nossa própria definição de vida que nós tomamos ao querermos encarnar novamente. As nossas escolhas, tudo que nós decidimos fazer, nós fizemos antes de encarnarmos. Então, as escolhas, a família com que a gente queria vivenciar essa vida, os amigos, os encontros, tudo isso a gente planejou antes de encarnar. Muitos vão dizer, mas como eu planejei isso? É lógico que a gente não tem o conhecimento do que foi a nossa real vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Todo espírita sabe que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Por quê? Porque a vida espiritual ela é vivida até a eternidade, né? Nós nunca iremos morrer na vida espiritual. Mas, em compensação, na vida encarnada, a gente passa no máximo 80, 90 anos encarnados, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do merecimento de cada um. E, com isso, se a gente ficar mais tempo na eternidade, significa dizer que 90, 100 anos é praticamente um pingo de água no oceano, não é verdade? Mas a gente tem que levar em consideração que cada vez que nós fazemos esse reencarne, ele, na verdade, é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa se elevar mais e mais no caminho da espiritualidade. Porque quando a gente entra na vida de encarnado, nós temos um monte de limitações que, como desencarnado, nós não temos. E essas limitações é que fazem com que o nosso aprendizado seja muito mais profícuo, no sentido de que nós vamos conseguir realizar aquilo que a matéria nos permitir. E para que a gente possa melhorar o nosso rendimento aqui como encarnado, nós temos que buscar o quê? O fortalecimento da nossa parte espiritual. Então, para que nós possamos fazer com que os nossos exemplos nos elevem mais na espiritualidade, é muito importante que a gente consiga fazer com que as coisas da nossa vida tenham uma mudança para a nossa reforma íntima. Como é que nós vamos fazer essa nossa reforma íntima? Não adianta a gente querer só cristianizar a nossa vida, né, com feições exteriores, sem que a gente faça essa reforma íntima, que é uma reforma que a gente vai fazer no nosso âmbito particular, né? Nós vamos avaliar o que temos feito de nossa vida, perceber o que Jesus deixou de exemplo para nós e trabalharmos para nos melhorarmos e melhorar a vida daqueles que estão próximos a nós. Mas não é melhorar simplesmente pelas palavras, pela forma verbal da gente
querer fazer as coisas, né? Quando a gente se compromete a fazer uma demonstração de mudança frente àquilo que Jesus nos deixou, a gente está se comprometendo com profundas responsabilidades da nossa parte, porque a gente vai deixar que as belezas das palavras sejam deixadas de lado e sejam colocadas na linha de frente a nossa conduta pessoal, a nossa conduta que vai mostrar através dos nossos exemplos aquilo que nós estamos querendo deixar de legado, assim como Jesus deixou de legado para nós. Então, a gente sabe muito fácil, como discípulos que somos, né, de Jesus, que falar é bem fácil, mas é muito difícil a gente revelar os propósitos do que Jesus nos deixou de missão quando a gente quer fazer isso na própria existência. Então, para que a gente possa transformar essas coisas, é importante que a gente tenha que fazer o bem antes de ensinar ao outro. Então, não adianta eu querer ensinar ao outro a fazer o bem. Eu tenho que fazer o bem antes. Eu tenho que mostrar para esse outrem que eu trabalho para o bem com sinceridade de coração, com a reflexão daquilo que eu estou fazendo na minha vida e de como eu quero cada vez aprimorar mais esse modo de vida meu e o meu próprio conhecimento, para que eu possa distribuir também esse conhecimento para aquelas pessoas que ainda não conseguiram alcançar o mesmo propósito de vida que eu já estou conseguindo alcançar. E por isso que Jesus sempre recomendava, né, que a gente ninguém ficasse seguindo aqueles que ficam pregando por palavras, mas que a gente seguisse sempre aqueles que pregassem pelo exemplo. Então, o exemplo é o que temos de mais sagrado para a gente poder transmitir tudo aquilo que a gente pensa, do que a gente quer fazer de bem para os outros. E isso é o que vai ficar do nosso próprio legado existencial, porque se a gente mostrar que as nossas mudanças, elas são mudanças só na parte de palavras, né? Aqueles que convivem conosco vão perceber que essas alterações elas estão sendo só exteriores, que é o que Jesus até dizia, né? Que os pregoeiros eles tinham o exemplo só pela maneira de falar, da maneira bonita de se apresentar, mas não pela exemplificação nos atos, né? Naquelas coisas que a gente faz com a responsabilidade de poder trabalhar para o bem de todos aqueles que a gente está próximo a nós e que também estão enxergando em nós uma pessoa a ser seguida, né? Um exemplo a ser seguido. Então, quando o nosso exemplo é bom, nós vamos transmitir coisas boas e as pessoas também que vão seguir esse exemplo vão entender como é traçar esse caminho para o bem. Agora, é importante a gente lembrar que todas as lições que Jesus nos deixou, né, e todo aquele planejamento que eu falei que nós fizemos, ele só vai ter sucesso a partir do momento que a gente retomar a nossa consciência espiritual. E essa consciência, ela só vai ser retomada à medida que a gente deixar cada vez mais os valores das coisas materiais em segundo plano. O que não é uma coisa simples, a gente tem que falar o que é verdade. Nós vivemos um mundo amplamente, fortemente material, em que todas as nossas necessidades de sobrevivência hoje, 95% delas são materiais. Então, é muito difícil você trabalhar e planificar viver no mundo de hoje sem que essa parte material esteja presente e atuante em cima das nossas vidas. Mas, por isso que para a gente fortalecer o lado espiritual, nós temos que realmente lembrar de que
99% do nosso tempo será vivido sempre na espiritualidade. E o nosso maior aprendizado tem que ser exatamente esse da espiritualidade, mesmo quando estamos encarnados. A partir do momento que a gente tem a compreensão dessa nossa vivência como encarnado, que a gente consegue entender o que está acontecendo com a nossa vida material, nós fortalecemos a nossa vida espiritual, porque a gente sabe que esses 90, 100 anos que a gente vai passar por aqui, ele é a nossa escada para a subida no mundo espiritual. Então, todas as contas que nós abrirmos aqui nos bancos na Terra, né? O que eu quero dizer é abrir a nossa continha perante Deus aqui na Terra. Ela tem que ser uma conta que o débito tem que ser menor que o crédito. Ou seja, o débito sempre vai ser o lado ruim das coisas que nós fizermos. E o crédito vai ser o lado bom de tudo aquilo que a gente deixar de exemplo. Então, se o nosso lado bom ele for um lado que tenha bastante crédito, quando chegarmos de volta ao mundo espiritual, nós vamos então fazer uma reavaliação de tudo aquilo que nós vivenciamos nessa encarnação e vamos perceber felizes e felizes com aqueles que também nos seguiram e estiveram presentes aqui ao nosso lado, que a gente às vezes nem dá conta, mas nós temos vários anjos guardiões, várias pessoas queridas de nossa vida espiritual que continuam ali, sempre próximos a gente, nos alertando para quando a gente vai tomar um caminho errado. Por isso que é importante a gente ter essa clareza de ideia de que o espiritual é o mais forte, que à medida que a gente vai se fortalecendo espiritualmente, nós também vamos percebendo os sinais, até mesmo desses entes queridos que estão na espiritualidade e que nos acompanham. E que muitas vezes nos dão sinais e que nós não percebemos, porque a vida, às vezes material, está se sobrepondo à nossa consciência espiritual. E aí a gente não consegue perceber esses sinais, que muitas vezes vêm através de uma intuição, vêm através de um aviso na consciência nossa, quando a gente vai ter uma tomada de decisão, às vezes, que pode influenciar a nossa vida para o melhor ou para o pior. E muitas vezes a gente, deixando se levar pelo lado material, a gente acaba não percebendo os sinais que estamos recebendo e acabamos tomando uma decisão inapropriada para aquele momento e que vai trazer uma série de percalços em nossa vida terrena. À medida que a gente tiver crescendo espiritualmente, percebendo o quanto é importante a gente crescer espiritualmente, mais e mais esses sinais vão ficando claros e a gente vai conseguindo melhorar a nossa vida aqui na Terra. Por isso que muitas vezes se diz que à medida que vamos ficando mais velhos, vamos ficando mais experientes. E, na verdade, as experiências que são os erros que a gente cometeu durante a nossa vida terrena acabam se transformando nessas experiências que fortalecem esse lado espiritual nosso. Por isso que também a pessoa, quando vai ficando mais velha, com os percalços que ela já sofreu, ela acaba tendo um pouco mais de experiência e a parte espiritual acaba ficando muito mais prevalente do que a parte que a gente tem material. Lógico que tem espíritos que têm já essa prevalência do espiritual muito mais cedo, porque talvez sejam espíritos mais evoluídos. Mesmo que a gente às vezes olhe num espírito e veja a pessoa de uma criança, veja a pessoa de um adolescente, porque são pessoas, na verdade, não são pessoas, são espíritos que já tiveram muita vivência e que nessa vida já se apresentam espiritualmente mais elevados.
E é por isso que às vezes a gente vê pessoas se diferenciando já logo cedo, né? Na verdade, é porque eles já são espíritos mais evoluídos, são espíritos que já tiveram outras passagens, às vezes muito mais passagens do que nós, muitas mais encarnações do que nós já tivemos, e com isso eles já adquiriram muito mais experiência de vida espiritual e vem mais evoluído. Então, o Espiritismo é legal, ele é gostoso por causa disso. Ele faz nos entender as diferenças dos diversos seres humanos que habitam o mesmo mundo. E mostra que em nenhum momento Deus foi injusto com ninguém. Porque se a gente acreditar na injustiça de Deus, nós deixaremos de acreditar de que Ele é justo e soberanamente bom para todos. E aí esse equilíbrio que existe no mundo, tanto no mundo espiritual como no mundo nosso aqui, o nosso mundo da Terra, esse mundo material que nós vivemos, sofreria um abalo, né? Porque aí mostraria que Deus não é perfeito. E Ele é perfeito. E o Espiritismo nos ajuda a entender essa perfeição, nos ajuda a entender por que há essa diferença de espírito para espírito. Nada mais é do que as várias encarnações. Por isso que o Espiritismo mostra que a cada reencarnação nós vamos evoluindo espiritualmente. E essa evolução nos leva a nos melhorar. Porque todos esses espíritos nascem iguais. Deus nos cria todos iguais. Agora, a evolução de cada um vai da sua própria percepção, né, de vida. Cada um vai evoluindo à medida que vai percebendo as coisas acontecendo em suas vidas. Então é isso, gente. Não adianta, como diz a lição, a gente ficar só na propaganda. Vamos tentar traduzir a nossa realidade de vida em exemplos de vida para que a gente possa transformar nossa vida para o melhor, transformar a vida daqueles que também estão ao nosso lado para o melhor. E que todos possam evoluir espiritualmente na direção de Deus. Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho desses ensinamentos e convidar vocês à nossa próxima palestra e a olhar nossas redes e ver as outras palestras de nossos companheiros que trazem muito aprendizado para todos. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, que Deus abençoe a todos vocês. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.